Agora vamos entrar então no nosso bloco de entrevistas. A gente tem aqui com a gente o Leandro Teles, que é um grande parceiro nosso, um colega meu de muito tempo e que é proprietário de uma empresa que faz todo o link, toda a ponte para quem pretende investir nos Estados Unidos. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco da Investos e conhecer o que é os Estados Unidos, por que se tornou uma oportunidade tão grande e tão próxima para os brasileiros. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Mazzarella. O mercado americano ele se tornou bastante interessante depois da crise, né, ocorrida lá depois de 2006, onde o mercado imobiliário, os preços do mercado realmente desceram muito e todo o mercado em si, os bancos voltaram os olhos para investidores como os brasileiros, né? Eu vou fazendo um bate-bola rápido. Isso aí é a tal da bolha que houve? Exatamente. Os preços subiram tanto, né, que chegou um ponto onde ele se tornou insustentável. E depois desse prazo, como eu falei, de 2006, essa bolha se estourou, os imóveis caíram de preço até 2010, e de 2010 para cá esse mercado vem se recuperando de uma forma bastante interessante, né? Para esse mercado que o brasileiro agora voltou os olhos, né? E com isso os bancos americanos, o próprio governo americano realmente vem favorecendo que o brasileiro vá aos Estados Unidos para investir, para comprar um imóvel realmente com um preço muito interessante. Mas é que tá, quando a gente pensa em investir num imóvel, o mercado americano ele é atrativo por essas questões, mas é seguro para o brasileiro? E por que talvez, o que tem os Estados Unidos de tão atrativo que leva tanta gente para lá? Você tem ideia de números que vão de turismo? Por exemplo, Orlando, a gente fala muito em Flórida, né? Sim. O que tem de fatores que fazem com que os brasileiros veem tanto os Estados Unidos como uma alternativa tão interessante? O brasileiro é uma série de detalhes, tá, Mazzarella? Principalmente a Flórida é um estado, primeiramente, com um clima muito parecido com o do Brasil. O idioma é muito fácil, porque se fala muito espanhol, tem muitos brasileiros vivendo lá. Existem muitas atrações, muito lazer, tanto na região de Miami quanto Orlando, né? E além disso, é muito seguro hoje você comprar um imóvel nos Estados Unidos. É fácil para você ir aos Estados Unidos, é muito barato para você ir aos Estados Unidos. Então, em alguns casos, é mais tranquilo você ter um imóvel, por exemplo, de férias em Miami, um apartamento, do que em Camboriú, por exemplo. Né? Você em 8 horas você está dentro de Miami, saindo de São Paulo. Então é muito fácil esse acesso a essas cidades como Orlando e Miami. Além do fato do imóvel propriamente dito, né? Em questão de valorização, que o cliente hoje, o que está comprando imóvel nos Estados Unidos, ele está comprando na baixa, né? Com um potencial de valorização muito alto, a curto, médio prazo. Né? Enquanto no Brasil não, o mercado imobiliário já é um pouco mais estabilizado. Então existe esse potencial de ganho financeiro, existe a facilidade, existe o lazer, que toda a segurança, né, que você tem dentro dos Estados Unidos. E me diz um negócio, comprar um imóvel lá para o brasileiro, para nós, por exemplo, já comprar um imóvel dentro do Brasil, para muitos brasileiros, é uma posição que se tem que tomar muito cuidados com financiamentos e tudo mais. Tal. Imagina com milhares de quilômetros à distância. Como é que é isso? É um processo muito tranquilo, e é aí que entra a nossa empresa, que dá essa assessoria, né, para que o cliente ele não tenha que se preocupar. Ele tem que escolher o imóvel que ele quer, com o perfil que ele gosta, na cidade que ele quer, e nós vamos auxiliá-lo a fazer, assessorá-lo a fazer todo esse processo. Em contrapartida, os Estados Unidos ele já oferece essa segurança, porque todo o trâmite é feito dentro de um cartório, né? Desde o pagamento do imóvel é feito pelo cartório, né? Então, quando você vai comprar um imóvel, você não paga o vendedor, né? Você deposita esse valor no cartório, por uma conta do cartório, e no dia que o vendedor assina a escritura, o cartório faz o pagamento. Então isso dá uma segurança muito grande para o cliente que está comprando, que realmente ele vai ter um imóvel com a escritura garantida, sem nenhum problema futuro. Olha só, então, ou seja, para a gente começar a entender um pouquinho sobre o mercado americano, é importante que a gente comece, na verdade, a repensar algumas coisas. Ou seja, o cartório ele tem uma importância muito grande na tramitação de compra e venda, ou seja, Sim. o depósito é efetuado, tudo feito no cartório. E só é liberado a partir do momento que tem toda uma vistoria e está ok, está assinado pelo vendedor. Exatamente. E a partir daí que se faz o pagamento. Exatamente. Ok, em termos assim, para a gente poder comparar
valores por metro quadrado. Lá se usa uma outra unidade. Sim. Mas ele está muito mais atrativo que os grandes centros, por exemplo, sim, brasileiros? com certeza. Nós podemos até fazer citar aqui como exemplo, nós temos condomínios em Orlando, tá? Condomínios fechados, com clubhouse, com toda a infraestrutura, a partir de R$ 1.600 o metro quadrado, né? 1.600, isso com tudo? Tudo, toda a infraestrutura, casa completa, com ar-condicionado, máquina de lavar, secar, cozinha toda completa, com eletros, né? Casas de 300 metros, 350 metros quadrados, né? Então aí você começa a perceber que realmente um metro quadrado nos Estados Unidos, principalmente na região de Orlando, ela é muito mais barato que essa pequena cidade no Brasil. Então, e para se ter uma dimensão, fora todo esse detalhe, R$ 1.600 o metro quadrado dentro de uma casa de um condomínio fechado com toda a infraestrutura que vocês podem imaginar. E mais do que isso também é se dar conta, mas o que tem em Orlando? Orlando é onde estão os 12 parques da Disney, do complexo Disney. Para se ter uma ideia, a Foz do Iguaçu recebe mais ou menos em torno, no máximo, de 2 milhões de turistas ano. Orlando em torno de 55 milhões de turistas, ou seja, são 4.800 4 milhões e 800 mil turistas por mês. Sim. Então a dimensão que se tem não é só de brasileiros, obviamente brasileiros é em torno de quinto lugar em termos de visitação. Exato. Mas da Europa, da própria América, da Oceania, da Ásia, muita gente vai. E o que você percebe, por exemplo, como é que a gente pensar, bom, o brasileiro pretende investir lá, comprar um imóvel, como é que esse imóvel ele pode se pagar com tanto tempo, sabendo que o brasileiro vai usar talvez 1, 2 vezes por ano? Sim. Qual é a opção que se tem para esse imóvel rentabilizar? Até pelo fato dos bancos americanos estar favorecendo esse financiamento para o estrangeiro em geral, com uma taxa de juro bastante interessante, né? Em média de 5%, 5,5% ao ano, tá? Em alguns casos mais barato que Minha Casa Minha Vida. Com certeza. Okay? Então, o que a maioria dos nossos clientes faz? Ele compra uma casa lá com 25%, 30% máximo de entrada, financia ela em 30 anos, tá? Com essa taxa muito, muito barata e coloca essa casa e disponibiliza essa casa num pool de locação de temporada. Tá? Então ele vai para os Estados Unidos, usa essa casa, tá? Quando ele quer, nas férias dele, e quando está vaga ele deixa disponível para uma imobiliária para que ela possa locar. Tá? Então, com o resultado dessa locação, ele paga o financiamento e todas as despesas da casa e ainda sobra aí alguma coisa. Olha só, olha que interessante, eu perguntei porque nós da Espaço 3 compramos lá um imóvel showroom exatamente para visitação, para as pessoas que têm interesse em investir poderem conhecer. E esse é o grande foco, é o investimento para você, de repente, dar uma diversificada nos negócios, para quem tem, e isso aí não vai resultar em uma necessidade de ganho imediato, mesmo porque o que pode render de locação, como o Leandro colocou, é na verdade o pagamento do próprio financiamento em si. E isso é muito interessante. Eu tive em loco, já fui nos últimos tempos 3 vezes para lá, a última vez com o Leandro, e isso aí ficou muito bem caracterizado, a gente vai ter imagens para vocês de condomínio, da própria casa que foi adquirida, e como isso, na verdade, pode se tornar mais fácil do que você imagina. Fazer remessa de dinheiro para os Estados Unidos, qual que é os precedentes mínimos que deve se ter para uma pessoa que queira comprar um imóvel lá? Certo. O primeiro passo é que ela consiga, Mazarella, provar a origem dos recursos, tá? Você vai comprar um imóvel lá de 200, 250, 300 mil dólares, você, primeiramente, é feito um cadastro para que ele seja aprovado pelo Banco Central, onde você prova a origem desses recursos. Aprovado a origem desses recursos, você pode remeter esse dinheiro já diretamente para o cartório, ou depende do tipo de negociação. Mas após o momento que o Banco Central autorizou esse envio, você pode enviar sem nenhum imposto extra, além do IOF, básico sobre a transação, mas você não paga nenhum imposto a mais para remeter esse dinheiro para os Estados Unidos. Eu pergunto para o Leandro porque, na verdade, ele é especialista na área, mas eu fiz isso aí e digo para vocês, é mais fácil do que vocês imaginam. Bom, essa foi a nossa primeira etapa de uma série de entrevistas que nós vamos fazer com o Leandro, comentando um pouco sobre o mercado americano, essas oportunidades que a Espaço 3, junto com a Investors, que é a empresa do Leandro, tem uma parceria de muita segurança, e nós fomos lá para comprovar isso daí, já visto que nós fizemos negócio, e você fica atento aos próximos programas que a gente vai pincelar sobre oportunidades lá, Miami, Orlando, tipos de condomínio, que tipo de imóvel e quais são, na verdade, o que isso pode rentabilizar para você que de repente queira investir, tá ok? Essa foi a nossa primeira entrevista sobre Estados Unidos e grandes oportunidades para os brasileiros.
E essa foi a nossa entrevista da semana. Com isso, nós fechamos o nosso programa, agradecendo a você a sua participação e fique atento nos próximos. Nos encontramos a semana que vem. Bom final de semana a todos e até lá.